Paz seja convosco. Atos capítulo 25 e capítulo 26 é o que nós vamos ver hoje. Finalzinho do capítulo 24, nós vimos que Paulo ficou preso 2 anos, sob a jurisdição de Félix, que queria um suborno, queria dinheiro para poder soltar Paulo. Passados os 2 anos, nós temos um novo governador com a causa de Paulo, chamado Festo. E mais uma vez, o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, lhe rogando, pedindo como favor que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para matar Paulo no caminho. Então eles pediram para Festo, a fim de que Paulo fosse retirado de Cesareia, onde estava preso, sendo enviado para Jerusalém, para no caminho o matarem. O governador então foi escutar a Paulo, e Paulo fez a sua defesa. E quando ele faz a sua defesa, ele diz que não pecou em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César, no versículo 8. Mas que como ele já estava debaixo de uma jurisdição romana, ele não queria voltar para Jerusalém e ser colocado de novo na mão dos judeus. Ele sabia do chamado do Senhor para ele, e nesse chamado o Senhor esperava e contava que ele fosse até Roma. Então ele apela para Roma, ele apela para César. E então o Festo, o governador, diz: apelaste para César irás. Passados alguns dias, ele continua ali preso naquele mesmo local, o rei Agripa e Berenice, eles vieram até Cesareia para saudar o Festo. E o Festo contou sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali. Sobre aquele prisioneiro interessante, aquele prisioneiro instigante. Ele disse que não era costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tivesse presente os seus acusadores e que pudesse defender-se das acusações. E o rei Agripa, curioso, ele quis escutar Paulo, ele quis ouvir Paulo. E interessante que quando Festo fala a respeito, ele diz: olha, eles tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição de um tal Jesus defunto, que Paulo afirma viver. E isso instigou mais ainda o Agripa para ouvir o Paulo. E o Festo diz para ele: olha, Agripa, amanhã você vai escutá-lo. Capítulo 26, o Agripa disse para o Paulo: Paulo, eu estou permitindo que você se defenda. O que Paulo faz? A mesma coisa que ele sempre fez. Ele vai anunciar Jesus como Cristo, como Messias e como Senhor. A mesma coisa. Ele vai contar sobre o encontro dele com Jesus, sobre a sua conversão, sobre a sua experiência e como Jesus o chamou para testemunhar. A maior pregação que nós temos na nossa vida, meu querido, minha querida irmã, é o nosso testemunho. É o nosso testemunho, aquilo que Deus fez na nossa vida. E é isso que Paulo está fazendo. E com isso ele não feriu em absolutamente nada a lei dos judeus, em absolutamente nada o templo, e em absolutamente nada a lei dos romanos. Ele faz a sua defesa diante de Agripa e faz com uma veemência tal que o Festo, o governador, ele entra no meio daquele assunto, ele fala: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas o Paulo, ele responde, ele diz assim: não é delírio, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? O Paulo pergunta para ele. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E olha a resposta do Paulo, é maravilhosa. Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo está dizendo que ele quer que todos se tornem cristãos. Que coisa maravilhosa! E então o rei Agripa, ele se apartando dali e conversando uns com os outros, eles dizem assim: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia,
soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Coisa maravilhosa. É o desejo que tem que estar também no nosso coração, de que todos se tornem cristãos. E para isso, nós devemos testemunhar. Meu irmão, avalie aqui comigo. Que tipo de risco que nós corremos quando nós pregamos o Evangelho? Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Nós não temos inquisidores, nós não temos governadores, nós não temos impérios, nós não temos nenhum contraponto, nenhuma contradição, nós não temos nenhuma dificuldade para poder pregar o Evangelho. E este homem, o apóstolo Paulo, com tanta dificuldade que teve, pregou o Evangelho. Não deixou de pregar o Evangelho, sabendo que estava indo para a morte. Ele continuou pregando o Evangelho. Que eu e você possamos ser tocados por isso e possamos ser grandemente usados por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã, então, para os 2 últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe.